Muitos especialistas afirmam que o principal problema do processo de execução civil não é normativo, mas sim prático. Quer algumas dicas práticas de como tornar o processo de execução efetivo? Vem comigo! Pronto! Sou Vitor Gonçalves Machado. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição aqui no YouTube e ative esse sininho para que você possa receber materiais toda semana. Toda semana tem material novo aqui no canal. Olha só, muitos especialistas, advogados, juízes, professores, especialistas de processo civil afirmam que o principal problema do processo de execução civil não é normativo, ou seja, não tem a ver com a lei, não tem a ver com mudanças na lei, mas sim tem muitos problemas de ordem prática. Esses problemas, ou como alguns preferem falar também, esses limites, eles estão centrados também no aspecto político e cultural. Então, a partir desse pensamento, não há dúvidas de que hoje um dos grandes problemas da execução é relacionado à expropriação patrimonial, né? A tentativa de localizar bens passíveis de penhora, a tentativa de penhorar esses bens que estão em propriedade do devedor, em propriedade do executado. Em linguagem direta, em linguagem a grosso modo, não há execução que funcione se o executado não possui patrimônio. Então, uma das grandes dificuldades de fazer a execução civil cumprir a sua função, né, cumprir o seu desiderato, o seu objetivo, que é a satisfação do direito do exequente, a satisfação do direito do credor, tem a ver com o seu aspecto prático, o aspecto prático da execução civil, pois é uma tarefa muito difícil fazer com que o executado cumpra a obrigação quando ele não possui patrimônio ou utiliza meios para ocultá-lo. E isso, infelizmente, falo aqui com vocês, é muito comum no âmbito do processo de execução civil. Ou seja, não vai ser com uma reforma legislativa, nenhuma grande reforma na lei que a traga, que faça ficar melhor, entre aspas, né, sob o ponto de vista legislativo, que vai trazer, que vai conceder efetividade propriamente ao processo de execução. Mas sim, como eu penso, a efetividade do processo de execução civil vai se trazer, vai ser melhor com medidas práticas que os sujeitos processuais, e não somente o credor, o exequente, deverão priorizar. Então, com esse espírito, inclusive, o professor André Vasconcelos Roque disse que na elaboração do novo Código de Processo Civil, na verdade, nem tão novo assim, o Código de Processo Civil de 2015, houve certas matérias que não houve um debate maior, que não houve uma discussão maior sobre a sua conveniência de se adotar, ou talvez uma mudança profunda para o bem da efetividade da execução. E aí o professor André Vasconcelos Roque trouxe alguns desses exemplos de matérias em que não houve um grande debate quando da elaboração do Código de Processo Civil em vigor. Vamos arrolar aqui algumas dessas matérias que o professor André Vasconcelos Roque trouxe. 1. A extrajudicialização de alguns atos executivos, ou pelo menos sua descentralização das mãos do juiz. Hoje, muitas matérias estão concentradas nas mãos do magistrado, do juiz. E isso deveria ser muito mais tirado das mãos do juiz. Não precisa ter todas essas matérias, todas essas atividades com o juiz. Por exemplo, acionar base-em-júri. Poxa, você consegue descentralizar, você consegue extrajudicializar, inclusive, ou desjudicializar certas atividades da execução civil, ou quem sabe toda a execução civil. 2. A previsão de juros progressivos contra o executado, uma matéria muito interessante também. 3. Super interessante isso, a criação de um cadastro nacional de bens imóveis e na pesquisa por bens penhoráveis do executado, seria uma matéria muito interessante também, um cadastro único nacional, né, que seja de fácil visualização, de fácil acesso, de fácil consulta por qualquer cidadão
para que busque o seu direito à recuperação do crédito, né? Quarto, a institucionalização da função assistencial de localização de bens penhoráveis executado por algum órgão público, eventualmente vinculado ao Poder Judiciário. É uma ideia do professor André Vasconcelos Roque, e eu acrescento nessa ideia, não precisa ser por algum órgão público, pode ser por um outro órgão privado, não precisa também estar vinculado ao Poder Judiciário, mas que seja necessariamente, esteja previsto em lei, esteja previsto em algum cadastro, para que faça essa função assistencial de localização de bens sujeitos à penhora. 5. Ainda-se incorporado ao interesse em agir na execução de que o credor indique bens penhoráveis do executado já na petição inicial, contando com a pesquisa pré-processual indicada no item 4, o item anterior, evitando que as prateleiras do judiciário fiquem abarrotadas com execução inviáveis. E é o que toda hora a gente fala aqui no canal, né? Tem muito processo de execução civil que é inviável e o processo de execução se tornou um gargalo do Poder Judiciário, uma expressão inclusive do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E 6, o último item que o professor André Vasconcelos Roque traz nas suas considerações, a criação de um cadastro nacional de processos judiciais, que torne possível exigir do adquirente que o pesquise antes de qualquer transação, ou seja, antes de qualquer contrato, antes de qualquer relacionamento comercial ou de outro tipo, sob pena de responder por fraude à execução. Seria mais um cadastro de âmbito nacional, que muito bem pensado pelo professor. Olha só, e aqui a gente traz mais alguns sites úteis para pesquisas de bens passíveis de penhora em nome de possíveis executados, de possíveis devedores. Essa pesquisa foi trazida muito bem pelo advogado Gustavo Tatagiba, nos ajudando aqui no nosso canal. Grande Gustavo. Olha só, nós temos sites que podem fazer pesquisa de bens móveis e imóveis. Nós temos sites que podem fazer pesquisa de endereços também de executados. Podem fazer também pesquisa de sócios de executados, também de processos, precatórios e inventário. Aqui na sua tela nós estamos vendo pesquisas de bens móveis e imóveis. Vejam que nós estamos na realidade aqui do nosso âmbito aqui da advocacia no estado do Espírito Santo. Eu falo aqui de Vitória, capital do Espírito Santo. Então nós fizemos pensando na realidade aqui do nosso estado. Claro que muito melhor seria se tivéssemos sites de âmbito nacional, de âmbito que cubra todo o nosso país. Mas pensando aqui em bens móveis, o Detran do Espírito Santo, se houver algum convênio do escritório de advocacia ou do órgão onde você trabalha, órgão público ou empresa, seria muito interessante essa pesquisa. Pesquisa de bens imóveis também no site registradores.org.br, muito importante também. Essa outra dica aqui de pesquisa de bens imóveis rurais no INCRA, que é gratuito, é muito interessante para você ver se o executado possui fazendas, né? Se possui imóveis rurais, possui sítios, chácaras, em nome desse devedor, desse executado. Aeronaves, que aí não seria uma realidade tão interessante, mas é mais uma forma de pesquisa, verificar no site da ANAC se existem aeronaves em nome do executado. É uma realidade mais difícil, né? Endereços, é importante também fazer a pesquisa no site se houver um convênio, né? Se houver um convênio da sua empresa ou do seu escritório de advocacia com a empresa Serasa, mas vejam, pode ser que esbarre na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É preciso ter sempre um consentimento, né, do executado, ou do cliente, ou da pessoa que vai fazer essa pesquisa para que possa compartilhar os dados pessoais com o Serasa. Então, nessa parte, é preciso saber se não está infringindo a regra disposta na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ou se está em conformidade com a LGPD. Também pesquisa de sócios para saber se os sócios possuem empresas em nome deles, para possibilitar a penhora de cotas de sociedades empresárias. Isso também é importante
ser feito. Tenho certeza que na junta comercial do seu estado, onde você fala, pode ser feita essa consulta. Consulta de processos judiciais também em nome do executado. É importante que seja feito pelo advogado, que vai defender os interesses do cliente em eventual execução civil, para que possa permitir, a penhora, de créditos, eventuais créditos que o executado possa receber, eventual indenização que possa receber, e permitir essa penhora no rosto dos autos, que é o que a gente chama coloquialmente, é o que é chamado a penhora desses créditos ou indenizações que possa receber o executado nos processos judiciais. É importante fazer essa pesquisa também nos processos da Justiça Trabalhista, processo da Justiça Federal, processo da Justiça Estadual, não somente no processo da Justiça Estadual, né? Precatórios também é importante saber se o executado tem algum direito a algum precatório. Pode ser mais difícil que isso aconteça, mas é bom sempre fazer essa pesquisa. E também em inventário, né? Se existe algum quinhão hereditário, né? Se existe alguma expectativa de receber herança, o executado receber alguma parte de alguma herança que possua, ou se ele possui também, né? Se de repente o executado possa ter vindo a falecer, se ele venha a ter deixado alguma herança, porque como a gente sabe pelo Código Civil, a mesma pessoa tendo falecido, a dívida não se extingue, né? A dívida não se extingue. Os herdeiros terão que pagar aquilo que vão receber da herança, né? Se não vão receber nenhum bem, nenhum valor, nenhum dinheiro, nenhuma quantia, aí realmente não tem como o credor receber nada do que o herdeiro for receber, porque o herdeiro também não tem recebido nada da sua herança. É bom fazer também essa pesquisa. Então são sites úteis aqui para pesquisa de pessoa física ou pessoa jurídica que podem ser utilizadas em busca de bens passíveis de penhora em nome do devedor, em nome do executado. E isso cada vez mais é importante para que a execução se torne efetiva, para que tenha efetividade o processo de execução civil. Ok, gente? Então isso é isso. A gente traz mais um conteúdo de dicas práticas para que possam melhorar cada vez mais a efetividade nos seus processos judiciais, que você possa também pensar, refletir sobre essas partes importantes do direito. A gente tem debatido bastante sobre o processo de execução civil aqui no nosso canal, porque existem muitos processos desse tipo no país e pouca efetividade tem ocasionado com esse tipo de processo, tá? Mas repetindo para vocês, se puder, fique em casa, ainda estamos em tempo difícil, esse ano de 2020, e estude bastante, aproveite para estudar muito. Ninguém nunca vai tirar isso de você. A gente se vê em breve. Fui!